Pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. É, Apesar do horário que não é muito adequado, né? Eu sei que as pessoas preferem mais tarde, mas mais tarde pode atrapalhar o horário da aula, sempre complica um pouquinho, né? Eu vou apresentar o assunto de um ponto de vista mais ou menos básico, né? A gente sempre tem a premissa de que alguns estudantes podem não conhecer o assunto, mas vocês podem ficar à vontade também para fazer perguntas, para ou enriquecer aí o debate com alguma informação. A ideia é ser bem informal, tá ok? Agradeço aí a presença de todos. Eu sou professor da FATEC de Pindamonhangaba, tá? Deixa eu me apresentar antes, porque eu sempre me esqueço disso. E coordenador de projetos da Inova Centro Paula Souza, que é uma das assessorias do Centro Paula Souza, e a gente tem como missão aí levar a questão do empreendedorismo e da inovação para todas as unidades do Centro Paula Souza. A nossa missão aí é fazer a parte que nem sempre é possível fazer com as atividades didáticas, né, que é inserir a questão da inovação nos ambientes tanto de ETECs quanto de FATECs. Tá? O primeiro tópico que motivou esse tema foi uma confusão que a gente observou entre propriedade intelectual e propriedade industrial. E a gente começou a notar que tinha muita gente que fazia confusão com isso. Né? Porque o nome do INPI se refere à propriedade industrial. Mas propriedade intelectual é alguma coisa maior que propriedade industrial. Tá? A propriedade industrial ela engloba patentes, tudo aquilo que a NPI faz, né? Patente, registro de marcas, é, a parte de denominação de origem também. Mas na propriedade intelectual tem também a questão da autoria, do direito conexo e outros temas. Então, propriedade intelectual é um assunto mais abrangente, tá? Uma dúvida também muito comum, especialmente nos meios acadêmicos, é a questão de quem deve trabalhar com patentes e propriedade industrial em geral. Eu coloquei aqui uma seta, uma linha de evolução não é um bom termo, né? Uma linha de tipos de trabalho, de pesquisa, que vai da ciência básica à inovação. Por que eu fiz isso? Quanto mais próximo da ciência básica, mais tendencioso a fazer a divulgação dos resultados por meio de direitos autorais, por publicações. E quanto mais próximo da inovação, mais próximo aí das patentes e da propriedade intelectual. Vou colocar um exemplo que eu acho que é geral e que todos podem entender para a gente tentar desenhar aí o que seria ciência básica aplicada à tecnologia e inovação. Quem trabalha com ciência básica estuda como a natureza é. Então, por exemplo, alguém que trabalha com metais, né, ele estuda quais são os metais que existem na natureza, quais são as características. Quem estuda, por exemplo, como os metais se comportam, que tipos de metais existem na natureza, se eles sofrem corrosão, se eles não sofrem corrosão. E também, por outro lado, a gente tem o pessoal lá da Biociências que estuda os ossos humanos. O que é um osso, que materiais compõem o osso, qual é a composição deles, etc. Bom, quem atua já na ciência aplicada, por exemplo, seria alguém que faz ligas metálicas. Tá? Eu vou fazer algumas misturas de metais e ver que comportamentos esses metais podem ter, como que eles podem ser alterados quando eu crio alguma liga nova. Isso daí está no ramo da ciência aplicada. Agora, quando eu uso esses conhecimentos para criar uma prótese odontológica ou uma prótese realmente para os ossos em geral, mas vou pegar como exemplo a odontológica, que eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue visualizar. O cara que pega o conhecimento dos metais e dos ossos e consegue criar uma tecnologia baseado no conhecimento das ligas metálicas e na aderência
dos metais aos ossos, ele está começando a fazer tecnologia, né? Ele está criando próteses. E quando eu inovo ou proponho novos modelos de próteses, aí eu estou indo para a inovação. Então, quem trabalha nessa área aqui, como ele investiga como a natureza é, ele não cria novos elementos, né? Ele descobre coisas, ele acaba registrando os conhecimentos e todo o trabalho dele em livros, em artigos, que gera direito autoral, né? Ele não tem como proteger esse conhecimento por meio de uma propriedade industrial, já que ele não criou nada, ele só estudou o que já existe. Já quem trabalha aqui nesse ramo aqui, tecnologia e inovação, ele pode sim fazer o registro de propriedade industrial, patente, ou mesmo desenho industrial, para que ele possa proteger a exploração comercial do trabalho dele. Então a gente vai aqui de um extremo, né, da ciência básica até a inovação, e vendo que a gente não consegue fazer inovação sem ciência básica, sem ciência aplicada. Tem todo um elo aí, uma cadeia que conecta tudo isso. Tá? Quantos tipos de inovação existem? Né? A gente tem também um hábito de pensar que inovação é só criação de produto ou melhora de produto. Na verdade, reconhecido pelo Manual de Oslo, que é considerado aí o livro básico, né, para definir o que é inovação, inclusive pela própria FINEP, que disponibiliza uma versão gratuita do Manual de Oslo, lá ele reconhece 4 tipos de inovação. Produto, seja criação de novos produtos como melhoria de produtos. Processo, incluindo a parte aí de gestão e organização de uma empresa. Serviços novos, inovadores, como o Uber, TripAdvisor, compartilhamento de casas, todos esses novos elementos aí da economia digital, eles são considerados inovação de serviço, e também inovação na área de marketing. Tá? Então, qualquer um desses 4 tipos pode ser considerado inovação, desde que traga alguma novidade de fato. Tá? Falar um pouco sobre propriedade intelectual no geral, e depois eu vou destrinchar um pouco marcas, patentes, desenhos, indicações geográficas, e vou finalizar aí com um pouco de prospecção tecnológica. Tá? A propriedade intelectual, ela é inerente ao espírito humano. Tá? Então, é uma criação da mente humana. Não vale registrar como propriedade intelectual alguma coisa que existe na natureza e que você só descobriu. Então existe uma diferença grande entre descoberta e criar realmente alguma coisa, que é aí a inovação. Tá? Na propriedade intelectual, como eu disse, a gente pode dividir a propriedade intelectual em 3 grandes ramos. Tá? O direito autoral, que envolve direito do autor, direitos conexos e programas de computador. Direito do autor é fácil de associar, né? Quem escreve um livro, quem publica um artigo ou quem compõe uma música, tudo isso envolve direitos do autor. Chamados direitos conexos estão, de certa forma, vinculados a esse direito do autor. Por exemplo, quando um cantor executa uma música, né, ele apresenta uma música num show, ou faz uma gravação de uma música da qual ele não é autor, ele ganha sobre essa gravação, sobre essa execução, os tais direitos conexos. Os programas de computador, eles entram como direito autoral, e no Brasil a única coisa que pode ser registrada é o código-fonte. Tá? Então, quem tem programa de computador e quer registrar o código-fonte vai ter direito autoral, não consegue chegar aqui na propriedade industrial. Já a propriedade industrial, ela abrange as marcas, as patentes, seja de criação, seja só de melhoramento de um produto, os desenhos industrial, as indicações geográficas, né? E aqui também existe aí a questão
da concorrência desleal, que cabe também ao INPI, já que ele é o responsável no Brasil pela propriedade industrial de atuar inibindo, né, essa concorrência desleal. E nós temos também ainda a proteção sui generis, que é a proteção dada à topografia de circuitos integrados, né, aos cultivares, quem faz melhorias, né, em cultivares, quem adapta, né, algumas plantas ou alguns processos de cultivo. E também existe uma proteção aos conhecimentos tradicionais, especialmente aqueles regionais. Isso é o que é chamado de proteção sui generis. Tudo isso aqui está dentro aí da propriedade intelectual. No geral, quando a gente compra um produto ou um serviço também, a gente não percebe, mais produto, né? A gente não percebe o quanto de propriedade intelectual está embutido nele. Então eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Quando a gente trata de um tênis de corrida, como esse Mizuno aqui, o que ele tem embarcado nele? Ele tem desenho industrial, ele tem patente de modelo de utilidade e tem a marca. Tudo isso está dentro de um mesmo produto. O desenho industrial é o registro deste desenho do tênis. Tá? Esse registro normalmente é feito aí no INPI ou, enfim, no país onde o produto estiver sendo comercializado, e ele proíbe o quê? Que alguém copie o desenho, mesmo que tenha um outro material. Então ele protegeu realmente o design desse tênis, né? Se você copiar esse tênis, mesmo que com produtos totalmente diferentes, com material até de qualidade inferior, isso é proibido, porque o design desse tênis foi registrado. Patente de modelo de utilidade também, vinculada normalmente ao sistema de amortecimento, né? Ou ao sistema de ventilação do tênis, ele pode gerar algumas patentes de modelo de utilidade. E ainda tem a marca, né? Mizuno escrito dessa forma aqui não pode ser copiado, é uma marca protegida. Então aqui num único produto nós temos aí 3 exemplos de propriedade intelectual que estão embarcadas dentro desse produto. Aqui nós temos 2 exemplos de marca e de segredo industrial. Tanto a Coca-Cola quanto o Guaraná Jesus optaram por não registrar em nenhum órgão público como ela é feita e do que ela é feita exatamente. Qual é o processo de produção da bebida Coca-Cola e do Guaraná Jesus? Isso não é registrado em nenhum lugar, é guardado como segredo industrial. O motivo é simples. Como eles querem que esse produto seja eternamente deles e que só eles saibam fazer, eles optam pelo segredo industrial porque é segredo, não caduca, não está registrado, não é público. Então, por outro lado, essas empresas optam por registrar marcas. Aqui, por exemplo, nós temos a marca Coca-Cola, o logo escrito dessa forma, e também a garrafa. Tá? Esse desenho da garrafa da Coca-Cola, ele não é registrado como desenho industrial, ele é registrado como marca tridimensional. O motivo é simples, marca não caduca. Né? Enquanto a empresa pagar pelo registro dela, no Brasil essa periodicidade é a cada 10 anos, a empresa será dona da marca. Idem para o Guaraná Jesus também, a marca é registrada e também vai ser aí da empresa proprietária do Guaraná Jesus, enquanto ela pagar por esse registro. Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum comentário? Não, tudo bem. Tudo ok. Tudo ok? Tá. Novela Rock Santeiro, acho que só os mais velhos vão lembrar dela, não sei se os mais jovens tiveram acesso, mas a gente tem exemplo de um produto que tem direito autoral, conexo e marca também. Né? Essa novela foi feita pela Rede Globo a partir da obra escrita pelo Dias Gomes e pelo Aguinaldo Silva, que são, portanto, autores, né, da obra. Ela foi interpretada por vários atores num sistema da Rede Globo e, portanto, a Rede Globo ela é dona dos direitos conexos, ou seja, a exibição desta novela ela só pode ser feita se quem exibir publicamente pagar
à Rede Globo, que é a dona dos direitos conexos. E ela criou também uma marca que é Roque Santeiro, que envolve a grafia de Roque Santeiro, essa forma como ele está escrito, é uma marca registrada. Então aqui um exemplo de uma novela popular que tem aí 3 tipos de propriedade intelectual associados a ela. Nos produtos tecnológicos que a gente tem acesso hoje, o volume é ainda maior, né? Um simples celular, né? Um celular, nem tão simples assim, claro, quantos elementos de propriedade intelectual ele tem? Marca, eu botei aqui um iPhone, mas poderia ter colocado qualquer outro, né? Aqui ele tem 2 marcas, tanto a marca iPhone quanto esse logotipo da Apple. São 2 marcas diferentes, ambas registradas. Todas as patentes relacionadas à tela, componentes eletrônicos, etc, embarcado aqui, que são muitas. O programa de computador registrado também. O desenho, né, você não pode copiar esse desenho e fabricar um outro celular, porque o desenho industrial dele, né, foi também registrado. E a topografia dos circuitos integrados que compõem essa peça. Então aqui é bastante comum que as empresas elas coloquem vários tipos de propriedade intelectual diferentes dentro de um mesmo produto. Tá? No Brasil, responsável por marcas, patentes e registro também de software é o INPI. Tá? Eu pretendia mostrar para vocês como é que funciona as buscas do INPI rapidamente, mas ele está fora do ar desde a semana passada. Eu não sei se o Renato tentou acessá-lo hoje para ver se voltou, eu nem tentei. Hoje eu não tentei não, mas estava fora mesmo. Você sabe o que aconteceu, cara? Eles criaram um sistema de compartilhamento de propriedade de marcas. Desde que eles tentaram botar isso no ar, caiu e não voltou mais. Um caos. Eu não estava sabendo por quê, não. É. Agora, quando você registra a marca, você pode ter mais de um proprietário. Ah, eu vi isso daí sim, É. de cor titular. Isso, no dia que esse negócio entrou no ar, o sistema caiu e não voltou mais. Então não vai dar para mostrar. Bom, falar um pouquinho sobre marcas. A marca é um sinal distintivo, ele pode ser visualmente perceptível, deve ser, né, visualmente perceptível. Ele simboliza o produto, a qualidade desse produto. Ele pode ser registrado e o registro dele prorrogado infinitamente, né, com pagamento de taxas a cada 10 anos. O que você ganha ao registrar ou proteger uma marca? Que empresas como essas aqui não consigam fazer um registro. Né? Aqui a gente tem 2 claros exemplos de cópia. Né? Aqui uma tentativa de ludibriar o consumidor de que seria uma Pepsi-Cola e aqui uma Coca-Cola. Né? Essas 2 tentativas aqui não foram permitidas pelo INPI. Então. Também as marcas distinguem aí produtos, serviços, certificações, etc. Vou mostrar aí para vocês alguns exemplos de registro no INPI. Aqui um registro de marca. Esse é o registro da marca Apple, né, que pertence à empresa Apple, representada no Brasil por esta empresa aqui, Dane Money, que está vigente, tá? E o que a gente observa? Que ele restringe esta marca Apple para computadores e software de computadores. Ou seja, a marca Apple pode ser usada ou até pode ser registrada por outra empresa para outra atividade? Sim, pode. Né? Porque aqui ele está especificando que Apple é restrito a computadores e software de computadores. Tá? Lá no INPI, quando voltar a funcionar, vocês conseguem ter toda a ficha. Esses documentos são públicos. Tá? Aqui a gente tem outro exemplo, a marca Roque Santeiro, que pertence à Globo Comunicação e Participações, marca Roque Santeiro,
Só que agora essa marca é mista, porque ela envolve não só o nome Roque Santeiro, mas o logo, nessa forma gráfica aqui, como ele é, como foi registrado, e serve para quê? Tem uma especificação um pouco mais ampla, né? Entretenimento e diversão, cinema, programas de televisão, e aí vem uma lista um pouquinho mais longa. Marca gráfica, tá aqui, ó, figurativa, o logo da Apple, né? É a mesma empresa que é dona, é o mesmo escritório que o representa, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é essa apresentação figurativa dessa maçã, e outra coisa é a palavra Apple. Observem que aqui, como é só um desenho, eles conseguiram colocar mais itens na especificação. Tá? Porque como Apple é a palavra da língua inglesa para maçã, eles não conseguem dar uma especificação tão abrangente, porque eles não poderiam cobrir aí setores que usam a palavra Apple para outras coisas. Tá? E aqui um outro exemplo curioso. Mesmo olhando essa imagem aqui sem nenhum rótulo, todo mundo sabe que produto é esse? Yakult? É o próprio, tá aqui, ó. Quem é o titular? Yakult, tá? Eles registram este desenho não como desenho industrial, mas como marca tridimensional. Tá? Porque a cada 10 anos eles pagam pelo registro e ninguém pode imitar, ninguém pode fazer uma garrafinha parecida com essa. A mesma coisa que a Coca-Cola faz, né? E é impressionante como marca, né? Você olha isso aqui, mesmo sem ter nenhum rótulo, você sabe que isso é Yakult, né? É uma identidade bem interessante também. Aqui um exemplo para visualizar o seguinte: Apple computadores, mas a palavra Apple ela também foi registrada por uma rede de hotéis. Tá? A palavra sorriso não pode ser propriedade de alguém. Né? Ninguém pode registrar só a palavra sorriso, porque é uma palavra da língua portuguesa, de uso comum. Mas essa grafia da palavra sorriso, diferente dessa, foi registrada. Né? Uma farinha de milho e a outra creme dental. Tá? Marcas de alto renome, mesmo quando não registradas num país, elas podem ser respeitadas sim. Por exemplo, se alguém começar a produzir um automóvel e tentar colocar a marca Ferrari no Brasil, isso não vai ser permitido. Né, porque é uma marca muito renomada, muito reconhecida internacionalmente, assim como Barbie e outras do gênero que acabam não tendo registro em todos os países onde elas são vendidas, mas em geral as legislações protegem essas marcas internacionais. Tá? E aqui um exemplo de como existem tentativas que a gente pode descobrir lá no sistema do INPI. Se vocês olharem para isso daqui muito rapidamente, vão dizer que está escrito Coca-Cola. É uma tentativa tão evidente de copiar Coca-Cola que as pessoas nem se notam que é Cola-Cola. Tá? Quem tentou colar isso e não deu certo, Cadoc Limitada, ele mesmo, sem procurador, tentou fazer o registro e não conseguiu, né? Quem se opôs, adivinhe, The Coca-Cola Company, que se opôs a esse registro, que é uma clara tentativa de copiar a Coca-Cola. Não satisfeito com isso, né? Outra empresa também tentou esse Cola-Cola, escrito de outro jeito, também não colou, né? Se a gente olhar aqui, ó, detalhes do despacho. A marca reproduz ou imita registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável e foi indeferido. Tá? Outro exemplo de proteção de marca que funcionou, a Johnnie Walker se manifestou contra o João Andante. João Andante é uma cachaça brasileira, boa, diga-se de passagem, para quem aprecia uma boa cachaça, mas a turma fez aí uma clara tentativa de copiar o Johnnie Walker, né? E aí o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que mudar
o nome, né, de João Andante para o Andante, e mudar o desenho. Eliminaram aqui as perninhas do Andante, né, que dava uma similaridade muito grande com o Johnny Walker, e aí hoje eles têm esse O Andante, que é a marca que eles podem usar. Tá? Outras tentativas aí também são famosas de tentar copiar marcas conhecidas, e as marcas conhecidas sempre acabam entrando contra esse tipo de tentativa. Sobre marcas, alguém gostaria de fazer comentários? Ou posso seguir? Vamos em frente. Vamos em frente? Vamos falar um pouco sobre patentes agora. Aqui a gente tem um exemplo de patente de modelo de utilidade, né? A gente pensa mais em patente como criação, invenção de alguma coisa, mas é possível também aprimorar ou dar nova função a um produto que já existe no mercado. Por exemplo, nesse caso aqui, a bicicleta ergométrica ela já existe. O que foi feito foi dar um uso terapêutico para ela, passando o comando aqui para a mão, tá? Foi um produto usado aí, foi um produto criado e ele é usado pelo pessoal de clínicas de recuperação de acidentes e etc. Então ele foi criado como uma disposição técnica introduzida em bicicleta ergométrica para uso terapêutico e outros. Aqui o detalhe é que o e outros foi inserido porque se alguém dissesse que eu estou usando para treinar atleta e não para uso terapêutico, ele não precisaria pagar pela produção e comercialização do produto, né? Porque a patente estaria restrita ao uso terapêutico. Então aqui foi ampliado para e outros. Por isso é chamada uma patente de modelo de utilidade, né? Porque essa senhora aqui, a dona Sônia Maria, ela não criou a bicicleta ergométrica, ela apenas fez uma adaptação para dar um novo uso. Por isso, patente de modelo de utilidade. Tá? O que é mais comum na indústria hoje não é fazer o registro de um produto como um todo, mas sim fazendo vários registros de patentes de partes de um produto, como por exemplo aqui só a trava de uma bicicleta, né? Então uma bicicleta ela pode ter várias patentes embarcadas nela, e isso é mais interessante para conseguir proteger o produto, né, do que simplesmente fazer uma patente única para todo o produto. Tá? No geral, o que a gente pode dizer então sobre patente? Existem dois tipos, né, quando ela é uma solução totalmente nova, uma invenção, daí ela é patenteável como patente de invenção, que tem proteção por 20 anos a partir da data de depósito, com uma ressalva, mas não menos que 12 anos. Por que isso? Vamos supor que a pessoa entrou com um pedido de patente e que o INPI levou 8 anos para conceder a patente, o que é bastante possível no Brasil. Daí a pessoa vai ter 12 anos, completando os 20, em que ela vai ter a exclusividade aí da comercialização desse produto. Se o INPI levar menos tempo, por exemplo, o INPI levou só 5 anos para conceder a patente, a pessoa vai ter 15 anos para explorar, né, completando os 20. Mas, se o INPI demorar 10 anos para conceder a patente, a pessoa não vai ter só mais 10 anos, ela vai ter mais 12, porque é 20 anos a partir da data do depósito, mas não menos que 12 a partir da concessão. Tá? No caso da patente de modelo de utilidade, que é um aprimoramento de um produto que já existe, a patente é por 15 anos também a partir da data do depósito. Tá? Esse aqui é o documento que o INPI emite quando uma patente é reconhecida. Ele tem aí todos os códigos, toda a listagem dos direitos que a pessoa tem, e a partir aí desse momento a pessoa passa a ter que pagar a anuidade da patente, que é relativamente cara, né?
Então, assim, patente compensa se você vai ter um contrato de exploração comercial do produto. Se for um produto que não tem interesse comercial, que não tem mercado, acaba sendo um desperdício criar uma patente para ele, né? É uma despesa da qual você não vai ter retorno. Eu sei que muita gente reclama que patente é caro porque é a patente de um produto que não tem interesse comercial. Agora, se você tem um produto que a indústria quer produzir ou que tem gente querendo comprar, né, até a sua propriedade, ele pode ser bem viável, sim. Tá? Aqui um exemplo de um produto patenteado que todo mundo deve ter usado, né? A patente já caiu em domínio público, né? Ou seja, já passou aí do prazo em que só a dona Terezinha poderia explorar o produto, e depois que ela entra em domínio público, o que acontece é que qualquer um pode comercializar aquele produto, produzir, porque ele se tornou público, né? Ele não é mais exclusivo de quem foi o criador e quem registrou a patente. Tá? Sobre patentes, alguma pergunta? Desenho industrial. O que eu registro quando eu faço uma requisição de desenho industrial? É só o design. Tá? Isso é bastante comum na indústria, por exemplo, dos tênis. Né? Como eles têm um ciclo de duração do produto muito curto, eles lançam modelos novos com 2 anos, 1 ano às vezes, dependendo de quanto que o mercado está aquecido, eles fazem um registro mais rápido e mais barato que é só do desenho mesmo, né? E daí esse registro tem um prazo de 10 anos a partir do depósito, prorrogável por mais 3 períodos de 5 anos. A indústria tem usado muito pouco aí essa prorrogação, porque ela vai aprimorando e mudando esse design. Né? Só alguns produtos muito tradicionais é que eles ficam com esse registro sendo prorrogado. No tocante aí a indicação geográfica, tá? O Brasil tem vários produtos que não estão sendo protegidos porque, enfim, perdeu-se o time disso. Né? Por exemplo, o queijo de Minas, qualquer um pode produzir queijo de Minas e não é mais possível registrar isso. Né? Então, assim, a gente tem queijo de Minas feito em São Paulo, queijo de Minas feito no Rio Grande do Sul, porque os mineiros não fizeram, por meio de alguma associação, a proteção do queijo de Minas. Né? Eles poderiam ter feito que o queijo, para ser chamado queijo de Minas, tem que ser produzido no estado de Minas Gerais, com vacas de uma certa procedência, com leite de uma certa região. Eles poderiam ter restringido bastante isso e usado a marca queijo de Minas exclusivamente para isso. Como já foi feito pelo pessoal da região de Champagne. O Brasil produz vinhos espumantes, mas os produtores brasileiros, apesar de ter uma qualidade muito boa nesses espumantes, eles não podem usar o termo champanhe, porque champanhe são vinhos espumantes produzidos numa determinada região da França e que seguem uma série de regras e normas, inclusive que limita a produção anual, etc, etc, que dão direito a usar a marca champanhe. Né? Aqui no Brasil, alguns exemplos de quem já fez isso: o Vale dos Sinos, que é uma indicação de procedência, e região do Cerrado Mineiro, que é denominação de origem, que envolve aqui o clima, né? São produtos provenientes da região com um determinado clima, com um tipo de solo, com um manejo especificado. Então, quem produz e quer colocar este símbolo no seu produto tem que seguir uma série de normas. Né? Já o Vale dos Sinos, indicação de procedência, é simplesmente a tradição aí da região. Tá? Nós temos também um selo que é de cachaças de Minas, que segue também a mesma regra. Né? Quem produz as cachaças com aquelas especificações e seguindo aquelas regras, ele pode colocar aí o logo que é Cachaça de Minas. Tá? Mas nós
o Brasil poderia ter muito mais restrições, o que daria aí uma visibilidade maior no mercado internacional, como as regiões vinicultoras, por exemplo, aqui da América do Sul, né, Mendonça, o próprio Chile é muito avançado na questão da denominação de origem controlada, e o Brasil ainda está bem engatinhando nisso. Tá? Sobre os programas de computador, o que você pode fazer? A única coisa que se registra é o código-fonte. Tá? Então, se alguém pega a mesma ideia e faz um programa de computador que imita outro, mas usando um código-fonte diferente, isso não é protegido. Por isso que a indústria de software, de aplicativos, eles hoje trabalham bastante com marca, né? Uma marca que identifica a qualidade do produto, mas o registro só do código-fonte ele acaba sendo muito pouco para conseguir inibir a concorrência. Um exemplo aqui de programa de computador registrado, e eu uso esse exemplo para comentar outra coisa, que é o seguinte. Olhem só, o título do programa, o titular do programa e o nome do autor. O que isso significa? Esse Marcos Rogério de Souza, ele foi o cara que criou o programa. Mas ele fez esse programa enquanto funcionário pago pela Associação Paranaense de Cultura. Então, apesar do Marcos Rogério poder colocar no currículo dele que ele é o autor intelectual desse programa, ele não tem direito à exploração comercial dele, já que ele criou o produto para uma associação que pagou por esse desenvolvimento. Isso vale para qualquer patente. Tá? Você pode ter esses dois elementos: o autor intelectual e o dono da patente, que pode ser uma empresa, pode ser um órgão de classe, tá? Ou, enfim, até uma organização não governamental. Se a pessoa que criou o produto fez esse trabalho enquanto contratado da empresa, quem tem o direito à exploração comercial da propriedade intelectual é a empresa. Tá? Então são duas coisas diferentes. Por exemplo, o cara que criou o primeiro celular, ele deu palestras, ficou famoso na época, mas ele não tinha direito a explorar comercialmente a patente porque ela pertencia à Motorola. Tá? Ele desenvolveu o primeiro celular, né, foi chefe lá do desenvolvimento do produto como funcionário da Motorola, então, portanto, cabia à Motorola o direito de exploração. Então, está aqui no certificado de registro do programa de computador quem é o titular do registro e quem é o autor intelectual que pode colocar isso no currículo, mas não pode explorar comercialmente. Eu vou finalizar falando um pouco sobre prospecção tecnológica, que é algo que todas as instituições de ensino no Brasil deveriam fazer e, infelizmente, quase nenhuma faz, que é a ideia de usar as ferramentas de busca, especialmente as gratuitas, como a gente tem aí no INPI ou no próprio Google, né? Fazer o rastreio tecnológico e a prospecção tecnológica para entender, primeiro, no setor onde você está trabalhando, o que vem sendo feito. Tá? O que já foi requisitado como patente, o que já foi publicado, né? Se tem patentes que estão próximas de caducar, de se tornar público, para que você consiga entender qual é o estado da arte da área onde você vai trabalhar. E também para que um projeto não chegue no final e o criador ali, né, o estudante ou o próprio orientador descubra que ele chegou num resultado super bacana, mas que já foi patenteado por alguém e ele não vai poder explorar aquilo. Tá? Tudo por quê? Porque no planejamento de um projeto de pesquisa, de um projeto mais amplo ou de um trabalho de conclusão de curso, é muito comum que não se faça essa pesquisa de prospecção tecnológica. E é uma coisa que pode ser feita gratuitamente. Eu sei que tem softwares
muito bons, que são mais completos e mais complexos para a gente fazer isso, mas que custam caro. Mas existem os gratuitos que a gente pode usar, pelo menos uma pesquisa básica, para saber o seguinte: se eu trabalho na área de polímeros, o que tem sido publicado aí, o que tem sido requisitado em termos de patente nessa área? Se eu trabalho em petróleo e gás, para onde está indo as tecnologias? Né? O que está sendo publicado, o que está caindo em desuso? Né? Se eu trabalho com plasma, também. Quais são os registros sobre a área de plasma lá no INPI? É uma coisa que não faz parte, digamos, que da cultura dos pesquisadores brasileiros e que é muito importante que seja feito. Inclusive, na FATEC São José dos Campos, já foi feito um curso, se eu não me engano, foram 4 ou 5 semanas, que foi organizado pelo Renato Mussi. Eu participei desse curso e foi muito legal porque a gente fez realmente aí alguns trabalhos de busca e rastreio usando ferramentas gratuitas e depois uma ferramenta paga. Né? Aliás, Renato, se estiver aí, a gente podia tentar refazer, né? Eu sei que o Suzuki está difícil de conseguir a agenda, mas seria uma coisa bem interessante, né? Vamos falar com ele, né? Às vezes ele consegue. Vamos ver. Eu vou finalizar, a gente já está aí em cima do laço quase, com um exemplo interessante que é o da cápsula da Nespresso. Tá? A Nespresso tem uma história curiosa nessa cápsula. Quando eles criaram o sistema Nespresso, eles tinham como público-alvo bares e restaurantes. E esses bares e restaurantes não gostaram muito do produto porque ele era muito caro. Eles conseguem fazer um cafezinho, um bom café, com um custo muito mais baixo por unidade. E daí o produto ficou de lado dentro da própria Nestlé, até que alguém teve a ideia de relançar o produto, mas com foco doméstico. Né? Alguém acreditou que as pessoas gostariam de ter uma maquininha de fazer café expresso em casa sem ter a complexidade de dominar aí o funcionamento de uma máquina de café expresso tradicional, que ocupa bastante espaço, então, enfim. E daí, o que aconteceu é que nessa visão de produto para o lar, foi um grande sucesso comercial, porém, eles já tinham algum tempo do registro da patente. O que aconteceu? Eles não conseguiram explorar com exclusividade esse produto durante muito tempo. Né? Aqui no Brasil, a gente vai no supermercado e encontra aí uma longa lista de produtos que são vendidos que vem escrito lá compatível com máquina Nespresso. Por que eles fizeram isso? Por que eles podem fazer isso? Quando o inventor registra um produto, né, obtém uma patente, no documento ele tem que ser claro o suficiente para que qualquer pessoa possa reproduzir aquilo. Realmente você está tornando público o seu conhecimento. Em troca disso, em troca deste reconhecimento, o Estado dá ao proprietário da patente o direito de explorar aquilo com exclusividade durante alguns anos. Passado isso, qualquer um pode produzir e explorar aquele produto porque ele já se tornou de domínio público. Tá? Isso é feito também para que a empresa que criou o produto ela consiga pagar pelo desenvolvimento do produto. Então, quando a gente compra um produto tecnológico novo, recém-lançado no mercado, o preço dele, do ponto de vista financeiro, ele é composto de duas partes. O produto em si, né, e a forma pela qual ele chegou até você, e o desenvolvimento dele, ou seja, o quanto que a empresa gastou para criar aquele produto. Passado esse período de vigência da patente, o preço cai porque é cobrado só o produto. O desenvolvimento dele tem que ter sido pago no período de exclusividade da patente. A gente tem um exemplo no Brasil desse tipo de mecanismo com o medicamento genérico. Né? O que é um medicamento genérico? Quando um medicamento novo é criado aqui no Brasil,
a empresa que criou tem o direito de explorar comercialmente essa novidade por 10 anos. Depois disso, qualquer empresa pode produzir e provar, né, que produz alguma coisa com a mesma qualidade. Inclusive, aí um comentário: a diferença entre o genérico e o similar é que o genérico, quem produz, passa por testes que mostram que inclusive a absorção pelo organismo humano daquele produto é compatível com o original. E já o similar, ele não passou por esses testes ou não foi aprovado nesses testes. A empresa faz a mesma composição, mas não conseguiu mostrar que o produto tem a mesma qualidade, e daí ele é chamado de medicamento similar. Tá? Então essa que é a diferença técnica entre o genérico e o similar. Tá? Então aí tem um exemplo de uma outra cápsula também que foi registrada, e eu deixo aqui para vocês o meu contato. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser entrar em contato comigo, tiver alguma pergunta para fazer, fica aí o contato. Eu vou depois passar o PDF desses slides para a coordenação para que eles possam distribuir. Ok? Se alguém tiver perguntas, comentários, podem ficar à vontade aí. Estou à disposição de vocês para responder. Boa tarde. Boa Eu tarde. sou o Pedro, da turma da manhã. Eu queria fazer uma série de perguntas para você. Pode fazer. Primeiro, existe, por exemplo, a questão do... Existe alguma... Esse assunto que você comentou hoje, tem alguma parte que tem a ver com o CAD? Com CAD. Se você desenhar alguma coisa com o CAD, você pode, se for alguma coisa nova, você pode solicitar o registro de desenho industrial. Poderia, mas não precisa necessariamente ter sido feito com CAD. Qual órgão é possível fazer esse registro desse determinado produto? Órgão, no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É o único órgão no Brasil que faz esse tipo de registro. Você tem que entrar no INPI e lá na área de desenho industrial ou patente para solicitar o registro. Lá tem inclusive a cartilha sobre como fazer, ou você pode optar por ter um representante legal, no caso usar um escritório de advocacia para fazer essa representação, que muitas vezes é recomendável. Era essa a pergunta, Pedro? E a última para encerrar, a questão do plágio, que é a famosa cópia. O plágio, ele viola o direito autoral. Né? Alguém já publicou aquele texto, e esse texto, como ele foi publicado, né, como a própria palavra já diz, ele é público. Para usar um trecho desse texto, você tem que fazer a referência a ele, né? Tem a norma de citação que é definida aí pela ABNT. Se isso não for feito, isso é crime, porque você copiou a obra de alguém e não deu aí o devido crédito. Em termos de autoria, existem aí, enquanto o registro está vigente, dependendo do tipo de registro, você tem que pagar para usar. Por exemplo, você não pode executar a música de alguém se ele está ainda no período em que o direito autoral está vigente. Em termos de textos, que é o que acontece nas instituições de ensino, não é necessário pagar para citar, né, para usar um trecho, mas é obrigatório fazer a citação porque é propriedade de alguém. E usar isso sem fazer a devida referência é crime, previsto no Código Brasileiro. Porque já houve até casos, por exemplo, de cópia até em produto. Neste final de semana ocorreu um caso famoso num site de fotos. Uma pessoa simplesmente pegou a foto de um outro, simplesmente colocou o nome dele e colocou dentro da página do site. E depois até de revoltas, de muitos comentários, eles pediram para a pessoa remover essa foto.
Aí logo em seguida a pessoa que tirou a foto originalmente postou. Bem diferente, por exemplo, se você pegar uma foto e você colocar a referência embaixo da pessoa que você tirou, desde que o mesmo autorizou você a publicar sua foto num Sim. determinado site. Se ele autorizou, sim. E às vezes ele autoriza mediante pagamento, né? Que é Aham. o copyright. É um direito autoral também, né? Que tem aí a duração de 50 anos. Então é bem perigoso isso, né? A pessoa entra na internet, faz uma pesquisa por imagem lá no Google e sai copiando qualquer imagem. Tem direito autoral, sim. É preciso pedir autorização ou até mesmo pagar por isso, né? A venda de fotos existe. Aham. Eu acho que só isso. Só Só isso. isso? Ok. Professor Nolasco está com a mão levantada. Pode falar, professor. Na verdade, tudo bem. É o Tudo. seguinte, eu tive uma experiência recente, até foi uma dica de um aluno. Eu costumo fazer apostilas das minhas disciplinas. Em especial, tem algumas que efetivamente não tem nem uma, vamos dizer, uma fonte, uma bibliografia. Eu criei muitas coisas. E eu encontrei uma apostila, na verdade, eu costumo atualizar. Uma apostila, inclusive, tem a capa da FATEC. Eu encontrei para ser vendida num site desses que disponibilizam publicações. Putz. É uma situação bem curiosa, né? Eu confesso a você que eu acabei não indo atrás, então, ainda mais porque era uma apostila já desatualizada em relação à atual. Mas pode acontecer, né? E tem bastante disso hoje. Hoje acho que está bem mais fácil publicar, né? Essas publicações eletrônicas aí, elas são recomendáveis antes de colocar de distribuir o produto, né? Mas tem. Curioso, porque não diz respeito à minha propriedade intelectual, né? Ninguém me consultou nem nada, e possivelmente foi um aluno da FATEC que passou para alguém. Não sei se o aluno ganha dinheiro com isso, quando ele vende, deixa nesses sites aí, eu não sei como funciona. Olha, eu acho que alguns ganham sim, viu? Eles cobram por acesso e Ah, tá. sim, esse aí cobrava, na É, verdade, cobrava. Na verdade, ele era como se fosse uma subscrição, né? Uma assinatura do é. site. Aí ele teria direito a baixar vários artigos e tal. Eu já tive caso de roubo de slides, né? Alguém que pegou os slides, desmontou e eu reconheci os slides, claro, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, mas também deixei pra lá. Era um slide antigo de um curso que eu já tinha ministrado várias vezes, mas acontece. Acontece bastante. Ela tem meu nome lá, inclusive, e tal. Depois, eles não esconderam isso, não. A apostila PDF lá está com tudo lá. Mas eu achei curioso. Eu acho que é de mais antiga, 2012, sei lá quando. Mas é uma curiosidade, é interessante isso. A gente tem o hábito, a gente não tem o hábito de buscar essa proteção, né? Tem mais uma pessoa com a mão levantada, Joeliton. Pode falar, Joeliton? Boa noite. Boa É, noite. tem uma história antiga, na verdade antiga não, mas um noticiário antigo que comentava uma disputa judicial entre a Gradiente e a Apple sobre o nome iPhone no Brasil. Essa história tá rolando até hoje, viu? E tem muita gente ganhando dinheiro com ela na bolsa de valores. A coisa é enroscada. De fato, no Brasil, quando a Gradiente produzia telefones celulares, ela registrou a marca iPhone. Isso foi bem antes do iPhone da Apple ser lançado. E a Gradiente tem o registro pago até hoje. Só que aí a briga é como a Apple é uma grande marca de reconhecimento internacional e a Gradiente não vem usando, né, esse nome, não produz nada associado com o iPhone há algum tempo, a Apple consegue brigar por isso na justiça. Mas a requisição da Gradiente é que eles ou deixem de usar o nome no Brasil ou passem a pagar a Gradiente por isso. O que acontece? Cada vez que essa briga judicial chega perto de mais um julgamento, que já foram várias instâncias, né, como seria muito dinheiro envolvido, isso acaba chamando a atenção porque as ações da Gradiente elas têm um valor muito baixo hoje. A Gradiente não está mais produzindo, né? E aí as ações da Gradiente começam a subir, né?
tem uma especulação no mercado financeiro monstruosa com isso. E quando vai chegando perto do resultado, quem acompanha o julgamento e sabe que de novo vai dar em recurso, eles começam a vender. Então tem uma farra na Bolsa de Valores associada às ações da Gradiente, por isso. É uma briga que vai muito longe ainda, viu? Porque o pessoal da Apple tem muito dinheiro envolvido e eles têm dinheiro suficiente para tocar isso na justiça por muitos anos, né? Era uma dúvida que eu tinha em relação a esse registro mesmo. Então, no Brasil, de fato, a Gradiente, ela se protegeu aqui no solo nacional, mas internacionalmente ela não fez nenhuma ação para se proteger, né? Olha, é assim, não existe registro internacional, tá? Nem de marca, nem de patente. É sempre país a país. Então, normalmente, quando alguém cria um produto novo, se ele quiser proteger essa invenção, ele tem que fazer o registro em todos os países onde ele vai operar aquele produto, ou, enfim, melhor, né? Como fica muito caro isso, né? Porque você envolve aí o escritório que vai te representar no outro país, tradução de documentos e o pagamento da manutenção do registro. O que normalmente se faz é avaliar onde haveria capacidade produtiva para produzir aquilo. Então, por isso que a China hoje é o país com maior registro de patentes de outros países, depósitos. Por quê? Eles têm uma capacidade produtiva enorme. Então, assim, se você criar qualquer coisa, é muito provável que os chineses sejam capazes de produzir aquilo. Então, você vai e registra logo isso na China. Então, tipo, uma empresa criou um produto novo, ela registra no país de origem, na China, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, onde ela vai comercializar aquilo para se proteger. No caso da Gradiente, eles registraram a marca só no Brasil porque a Gradiente só operava aqui, né? E foi realmente uma coincidência, é muito antes do lançamento do iPhone, né? E eu acho que era um celular, se eu não me engano, analógico, daqueles ainda próximos da época pouco depois do tijolinho, né? Então eles fizeram esse registro, a Apple nem sonhava ainda em criar o iPhone. Agora, o que acontece no mercado brasileiro é que tem gente que faz o seguinte: o cara passa em frente a uma loja, olha o nome comercial, verifica se aquilo foi registrado. Se não foi, maldosamente a pessoa pode ir lá no INPI, fazer o registro e depois comunicar ao lojista: olha, essa marca aí que você está usando tem dono, eu sou o dono dela, você vai ter que me pagar para continuar usando ou trocar. Tem alguns casos, tem um restaurante em Ubatuba que acho que por mais de 10 anos ele operou com o nome de Galetos. Até que um belo dia ele recebeu uma notificação extrajudicial que Galetos era uma marca registrada por uma empresa de São Paulo e que existia há mais tempo que ele. Não houve cópia, não houve maldade, realmente o dono desse restaurante lá no litoral nem sabia que o outro Galetos existia. Ele aceitou a notificação extrajudicial e mudou o nome, né? Não deu em nada. Que é o procedimento normal, né? A primeira coisa que se faz é uma notificação extrajudicial, porque pode ter sido ingenuidade, a pessoa não sabia que aquele nome já era registrado por alguém. Então, Talvez seja por isso que no Brasil é tão fácil, assim, esse tipo de problema, porque o INPI demora muitos anos, às vezes, para avaliar se aquela marca tem dono ou não. E isso até que outros comecem a usar, ou até mesmo do brasileiro mesmo, de não verificar muito esse tipo de coisa, não ter muita ciência sobre esse tipo de ação intelectual que tem que tomar em relação à sua própria marca e se proteger também, né? sim. Eu acho que é uma coisa que está mudando, viu? Já foi pior, né? Eu acho que hoje já começa a ter um movimento, até porque esses processos de o cara começar a usar uma marca e descobrir que alguém já era dono daquilo começou a acontecer com maior frequência com a popularização da internet, né? Ficou mais fácil de descobrir. Eu mesmo recentemente fui fazer uma pesquisa para uma empresa que eu estou ajudando e quando eles criaram a marca deles,
eles checaram, um escritório que fez o logotipo para eles, checou e não tinha nenhum problema. Só que o nome que eles deram é parecido com o de uma empresa que é dona dessa marca há muito tempo. Muda só uma letra. E a gente descobriu que essa empresa ela entra contra qualquer um que tente registrar uma marca semelhante. É uma briga boa. Algumas coisas, por exemplo, Inova Educa, uma vez eu pensei em registrar isso. Eu achei que tinha sido super original em registrar essa marca. Fui no INPI e descobri que já tinham 28 pessoas brigando pela marca. Então, assim, se eu fui original, eu fui pelo menos o 29º a pensar no assunto. Não inovava tanto assim. Nossa, pior que eu tive essa ideia desse nome assim à noite, acordei super empolgado, putz, achei o nome que eu queria, putz, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, quão criativo que eu fui, o 29º da lista. Ai, que legal. Bom, Paulo, nós estamos caminhando para o fim, certo? Isso, já estamos em cima da hora. Tá, joia, que os alunos e professores vão também agora se preparar aí para entrar em aula. Então, se você puder fazer o fechamento. Sim, deixa eu só responder uma última pergunta. O CNPJ não resolve, porque o CNPJ ele pode ser um outro nome, né? É só para você ter o registro diante da Receita para o pagamento de impostos. Mas marca é outra coisa, é no INPI mesmo, tá? Bom, gente, obrigado aí pela presença de todos, foi um prazer estar com vocês. A gente vai marcar aí outras palestras, outras atividades do Inova. Vou fazer uma pequena propaganda, a gente está com inscrições abertas para a Escola de Inovadores em todo o estado. Aqui na região vamos ter turmas, ela é toda online, né? A turma ela só significa o grupo ao qual você vai estar vinculado para fazer as reuniões online. Na minha regional a gente vai abrir uma turma vinculada à FATEC de Pinda e outra à FATEC de Taubaté. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site do inova.cps.sp.gov.br ou me manda um e-mail, tá? E eu vou mandar aí para vocês pela coordenação, né, Elisiane, vou passar para ela o PDF e também o link dessa gravação de hoje, tá? Obrigado a todos e boas aulas. Obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada, Paulo. Que bom que você vai trazer novidades para nós. À medida que nós formos divulgando, o pessoal vai conhecendo mais, vai participando mais também. Tá, ok. Muito obrigado e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Boa noite. Boa noite.